Fala do Vasco da Gama. Fábio Carille no Vasco. Não é que você é contra, mas é que você é contra. Não, eu não sou contra, eu queria entender. Porque assim, a gente falou de um monte de nome. Eu sou um cara que eu gosto de detectar padrões. É legal, né? Você buscar lógica e tal, padrões. Aí você pega Antônio Oliveira, Pedro Caixinha, você sabe que aí não tem Luiz Castro, nenhuma. Renato Gaúcho, Paulo Pesolano, Antônio Oliveira. Eu fiquei tentando entender qual o objetivo do Vasco no técnico. E aí ontem, de manhã, a gente falou do novo interesse, do reinteresse ao Antônio Oliveira, que acabou que não avançou. E no finalzinho da tarde, uma negociação relâmpago, o Fábio Carille fechou com o Vasco. E ali por volta de 8h30, o Vasco comunicou, ou seja, de forma oficial, né? Anúncio oficial não existe, tá, gente? Hoje eu vou falar tudo, Gabriel Farias. É o último programa, eu vou falar. Quem fala anúncio oficial tá errado. Já meti no ar aqui. É isso aí. E aí, pode fechar o seu microfone, estagiário, por favor? Pra você não ficar tossindo no ar? Obrigado. Eu tô ácido hoje, porque, cara, eu queria entender qual é o plano do Vasco. Eu tenho culpa? Falando sério, não, você não. Falando sério, qual é o plano do Vasco em buscar o Fábio Carille pro ano que vem? 51 anos de idade, ele foi alçado ao cargo de treinador principal. A gente falou isso ontem. Naquela leva de auxiliares, né? Quando vários clubes começaram a apostar nos auxiliares técnicos. Jair Ventura, Maurício Barbieri apareceu nessa época, o Zé Ricardo apareceu nessa época. E o próprio Fábio Carille no Corinthians, onde ele foi tricampeão paulista e campeão brasileiro, numa campanha muito legal. Com críticas, óbvio. Depois passou pelo Japão, pela Arábia Saudita, aí teve uma passagem no Santos que não deu certo, foi relâmpago, passagem no Furacão e tal. E esse ano foi campeão da Série B com o Santos, também sob muitas críticas, né? E ontem o Vasco anunciou no finalzinho ali da noite, por volta de 8h30 da noite, né? No meio da noite, o Fábio Carille. Só que eu queria entender, e aí você pode, com a sua visão analítica do futebol, que é muito melhor do que a minha, qual é o objetivo do Vasco ao buscar o Fábio Carille? Porque ele parece que não tem padrão na busca de treinador. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que marcar na discussão. Então, mas e aí? E aí, a partir daí? Não existe ideia clara do perfil de treinador a ser contratado. Isso é um fato. O Vasco, ele não tem hoje ainda um DNA, um modelo de jogo em que ele pensa assim, não, peraí, se eu gosto de jogar dessa forma, eu busco tal treinador. E assim, não é uma crítica só ao Vasco. Não, claro que não. A gente pode falar aí dos principais clubes do país. Flamengo, por exemplo. O rival é Flamengo. Eu ia falar do Flamengo. Não tem esse padrão. Você pega um recorte. A própria escolha do Jorge Jesus, convenhamos. Foi uma aposta que deu certo. Surgiu ali, o Flamengo treinador deu certo. Já tinha uma boa carreira, mas foi um cara que deu certo no Flamengo e de lá pra cá não teve modelo, não teve padrão. Ideia clara do que o Flamengo. E por que a gente tá fazendo essa comparação? Porque são clubes com dinheiro, os clubes que venceram. É pra não dizer que é pessoal contra uma instituição. Não, né? por exemplo, o Palmeiras a gente pode dizer que tem esse modelo porque não teve o mesmo treinador. Agora, será que se o Abel for mandado embora ou sair em algum momento, o Palmeiras já buscar um treinador do mesmo perfil, do mesmo modelo? Não sei. A gente precisa entender isso com o tempo. É uma característica do futebol brasileiro. Não existe uma ideia clara. Então, quando abre uma vaga de treinador, você começa a entrevistar vários perfis diferentes. Quem tá aí, né? Exato. Primeiro, você vê quem tá livre, porque o Vasco hoje vai ter dificuldade de contratar um técnico empregado, pagar multa. Então, você tem que ir no cara que tá livre do mercado. Essa é a primeira característica básica para quem não tem tanto investimento como o Vasco. E aí você começa a entrevistar. Eu acho que nenhum dirigente do mundo, ou pelo menos não os brasileiros, vão admitir isso. Mas é muito claro pra mim que quando se escolhe um treinador, você tá tentando buscar um nome que seja aquele que proteja o elenco e que te proteja também enquanto direção. O tal do escudo. Sim. E não é à toa que o Renato Gaúcho surgiu como o principal nome. Porque o Renato, cobra criada da bola, vai pra coletiva, defende os jogadores, tem casca, confronta o jornalista, resiste bem às coletivas, não dá a bola fora. É aquele cara que compra o barulho pelo elenco e acaba isolando um pouco a diretoria. Se o treinador tá o tempo inteiro chamando a responsa e botando a cara, a diretoria não aparece tanto. Eu acho que esse é um critério quase que primordial para você buscar treinador. Porque é um comando que exige muito, né, dessa figura do profissional. O treinador, ele é muito exigido para dar treino, ele é exigido para dar padrão de jogo, ele é exigido para dar resposta na coletiva. E aí, quando o Vasco não encontra no Renato Gaúcho essa opção, você mesmo salienta aqui no noticiário que o Antônio Oliveira, então, poderia ser uma peça a ser contratada. O Antônio Oliveira tem 42 anos, é um outro perfil diferente, bem mais jovem. Esse cara tem capacidade de ser escudo pro elenco? Esse cara tem capacidade de sustentar pressão? O Rafael Paiva, que fez um bom trabalho na maior parte do ano, teria capacidade de sustentar pressão durante toda uma temporada, onde o Vasco, pelo menos no primeiro momento, não terá investimento?
É isso que a gente tem que se perguntar. As diretorias no Brasil quase todas trabalham dessa forma. Isso, o Fábio Carille, ele é um meio termo. Por que meio termo, Gabriel? Porque o Vasco não tem condição de pagar o que o Luiz Castro pede. O Vasco não tem condição de buscar um treinador que está empregado nesse momento, um bom treinador empregado. Mas o Vasco também tá com medo, essa é a verdade. Tá com medo de apostar no Antônio Oliveira, que é muito jovem. Tá com medo de manter o Rafael Paiva no cargo e não dar determinado suporte para ele. Tá com medo de apostar no Felipe e amanhã alguém dizer que foi uma aposta sem nenhum fundamento. E por ser amigo do Pedrinho e tal. Aí o que você faz? Você vai no meio termo. O Carille, ele é rigorosamente o meio termo. O que é o meio termo? Já tem uma certa experiência, não é tão experiente para ser taxado como ultrapassado. O Renato Gaúcho é taxado dessa forma. Desde a época do Flamengo, principalmente. O Luxemburgo, sei lá, o Felipão. Até o Mano Menezes recebe um pouquinho essa alcunha de ultrapassado. Mas ele também não é tão jovenzinho e tão inexperiente para alguém dizer que ele não tem ainda lastro para assumir o Vasco, como é o caso do Antônio Oliveira, como é o caso do Felipe, como é o caso do Rafael Paiva. Ele é um meio termo, já tem 52 anos, tem um título nacional de peso, que é uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas de lá pra cá também não teve assim um grande trabalho. Acabou de viver um momento de muita pressão no Santos, onde ele entregou resultado, e esse trabalho do Santos se assemelha um pouco ao que ele vai encontrar no Vasco. Que é o quê? Pressão, mas de repente sem um material, sem a condição de entregar um futebol mais qualificado, mais vistoso. Ao mesmo tempo que o Carille é um cara reconhecido por montar boas defesas, por dar equilíbrio tático às suas equipes. E pra quem tem pouco dinheiro, um treinador desse perfil pode fazer muito sentido. E aí eu vou cair na mesma discussão de ontem, a gente não pode se furtar de fazer essa negociação. Você preferia um outro nome? Eu preferia. Eu preferia o Antônio Oliveira, de coração. Ele não teve um grande trabalho no Brasil, mas ele parece ter boas ideias. Sim. Mas aí, irmão, eu falar isso aqui é muito fácil. O ar-condicionado tá gostosinho aqui. Apesar do Jorginho botar o ar-condicionado 24, poderia ficar no 19, por exemplo. O estúdio tá gostosinho aqui pra eu opinar. Pra eu falar qualquer coisa que eu bem entender. Só que eu tenho que entender a realidade do Vasco. A realidade do Vasco, ela é muito mais complexa. E aí você cai no meio termo, que é o Fábio Carille. Eu lembrei ontem da própria fala do Pedrinho, né? Eu falo de novo aqui porque muita gente não acompanhou e é bom lembrar que o Pedrinho disse que quando o Rafael Paiva tava sofrendo muitas críticas, ele falou, quando eu estava na Globo, ele falou isso, né? Quando eu estava de comentarista na Globo, eu defendia trabalho de treinador, a qualquer custo. Ele até falou mais ou menos isso, tá? Não tô aqui sendo, que é ips literis, não, é mais ou menos isso aí que ele falou. Agora, eu estou do outro lado do balcão e eu sei outros problemas, que ele não sabia ou não vive. E olha que ele foi um cara que vivenciou futebol. Foi jogador, né? De alto nível. Pois é. Então, assim, eu acho... É diferente, Briana, a pressão tá toda em cima de você. Por mais que o Pedrinho hoje tenha até o Marcelo Santana atuando ali, comandando a pasta, por mais que ele tenha pessoas ao redor... Tem o Amodeu, tem o Felipe. E o Pedrinho tem um cenário diferente. Qual é o cenário do Pedrinho? Ele vai lá e faz questão de assumir o futebol, porque ele julgava que a 777 poderia transformar o Vasco numa tragédia. E aí ele toma até a decisão correta, mas ele assume uma responsabilidade muito grande. A cobrança é muito personificada em cima do Pedrinho. Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, será? Melhora um pouquinho. Vamos falar do Tietê então no Vasco? Fica gostosinho já, hein? Bom, Tietê, pelo que a gente tá acompanhando de informações, pelo que eu apurei de informações também, eu sei que tem gente que tem ranço dessa expressão, mas é o famoso só falta assinar. Ele, de fato, saindo do Botafogo, fica livre no mercado. Geralmente, quando o jogador ele tem contrato até dia 31 de dezembro, geralmente é o que é feito, né? Quando surge uma proposta e o clube não vai renovar, o clube até antecipa a rescisão sem cobrar multa, né? Então você faz uma negociação, preenche o documento, estamos aqui rescindindo sem cobrar multa, pra quê? Pra que você antecipe isso e até auxilie o jogador. Não adianta você ficar prendendo o cara lá até o dia 31, pô. Não tem necessidade disso, não tem jogo oficial, não tem treino, não tem nada. Então, o Botafogo liberando o Tietê, assim que liberar, ele fica disponível para assinar com o Vasco. Pré-contrato pode ser assinado? Pode, né? Mas aí assina logo o contrato de uma vez. O Tietê, jogador aí que defendeu o Botafogo nas últimas 3 temporadas, o volante de 32 anos. Mas como falou o Brandão, jogou em várias outras funções também, né? O Tietê é da base do Osasco Audax, passou pela Ponte Preta, pelo Boa Esporte, se destacou no Palmeiras entre 16 e 18, passou rapidamente no futebol da Ucrânia, 3 temporadas no São Paulo, 2 temporadas no Galo e as últimas 3 no Botafogo. Veio naquele primeiro pacote, né, de investimentos do John Textor lá em 2022. Foi um cara muito útil. Se eu somar rapidamente aqui, 140, 149, 150 jogos pelo Botafogo. O Tietê,
com 5 gols e 7 assistências, mas nessa última temporada ele perdeu muito espaço, né? Ano passado ele jogou 64 partidas, esse ano ele perdeu espaço nesse elenco aí do Botafogo, mas surge como opção no elenco do Vasco, né? Pode ser uma opção no elenco do Vasco. A gente pode discutir isso aqui, como é que ele vai agregar caso essa negociação conclua. Se conclua, foi o que eu falei. Até agora o jogador já aceitou, até porque continua na mesma cidade, né? A mudança não é tão forte. Vai continuar numa Série A de Campeonato Brasileiro, não vai ter as mesmas competições do Botafogo, mas vai ficar no Vasco da Gama. Então, pensando em carreira, até pelo ano que foi pro Tietê, não é um saldo negativo ir pro Vasco. Ele vai deixar o Botafogo, seria dispensado, e já continua numa equipe grande, numa equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Tietê no Vasco, de novo, é o famoso só falta assinar. Confirmando a liberação do Botafogo, ele pode assinar com o Vasco. Já tá tudo certo, tudo acertado entre as partes. Inclusive Fábio Carille também deu um joinha, não que tenha sido decisivo para negociação, tá? Mas ele também deu um sinal positivo. Acho difícil também que ele fosse falar que não, né? Mas acabando de chegar. Mas já é o primeiro reforço à vista do Vasco. A gente tá aguardando aí, quando tudo estiver certo, é claro que o Vasco vai anunciar o volante Tietê. Eu já vou falar antes de abrir com vocês aqui pro debate, eu acho que é uma boa pro Vasco. Primeiro, é a tal oportunidade de mercado, isso aí não tem jeito. Segundo, pode ser um bom nome para esse meio de campo do Vasco. E é um jogador também que é polivalente, pode fazer uma outra função ali, se precisar, no improviso e tal, mas sendo um volante mesmo, talvez uma boa dupla ali com o Hugo Moura, a gente pode pensar nisso aí, talvez com o Paulinho voltando 100%, seria uma formação a se pensar. O Carille, a gente pode discutir, tem uma fama de focar muito na defesa, eu não vou chamar de retranqueiro, mas é um cara que adora focar no sistema defensivo. Quem sabe o time com 3 volantes, não sei. A gente pode debater isso aqui. Mas eu acho que é uma boa opção pra esse elenco aí, Gabriel. O que você acha? Você definiu bem a oportunidade de mercado. O Tietê tem 32 anos, cara. A experiência que ele tem... Hoje eu tava vendo na página oficial do Brasileirão no Instagram, nas redes sociais, né? Um ranking com os maiores campeões da era dos pontos corridos, ou dos últimos 20 anos. Posso até buscar depois exatamente aqui. Sim. Qual é a estatística. O maior campeão é o Mike, que atualmente joga no Palmeiras, com 5 títulos. E o Tietê vem logo depois com 4 taças. O Tietê foi campeão no Atlético Mineiro, depois de um longo jejum do Atlético em relação ao título brasileiro. O Palmeiras estava perseguindo jogadores com mais títulos. Caras que mais levantaram o troféu do Brasileirão na história. 5 Mike aí com 4 títulos. Everton Ribeiro, Tietê, Dudu e William Bigode. O Tietê tem 16, 18, 21 e 2024. Palmeiras né? 2 vezes, Atlético Mineiro uma 21, vez, Botafogo uma vez, no Atlético rompendo um título, um jejum, se não me engano, de quase 40 anos sem o título brasileiro. No Botafogo, 29 anos de jejum. Não tenha sido por conta dele, mas não é coincidência que ele faça parte de elencos vitoriosos, porque ele tem qualidade, é um jogador que, de fato, agrega muito no grupo. E é esse jogador de grupo. É o cara que te ajuda no meio de campo, pode fazer uma lateral, pode jogar um pouquinho mais aberto, e se vai pro banco não reclama, continua atuando com a mesma dedicação. Esse ano no Botafogo claramente não foi um titular, foi um dos jogadores que saiu um pouquinho machucado daquela sequência ruim no ano passado, mas encontrou ainda algum tipo de utilidade. Você falou o número de jogos, ele passou de 50 jogos da temporada, ou seja, atuou bastante. No Vasco da Gama, considerando o cenário, eu acho que ele chega com uma boa possibilidade até de titularidade, ou pra brigar por posição pelo menos. Um jogador como o Tietê, compromissado, é um jogador inteligente taticamente, um jogador que se dedica bem nos jogos, é um cara que você nunca pode abrir mão, ainda mais com o histórico de taças que ele tem. E aí, Rodrigo Brandão, você que acompanhou o Tietê nas 2 últimas temporadas aí no Botafogo, você enxerga uma possibilidade dele, vamos dizer, né, dar uma reviravolta na carreira? Ele tá se caminhando daqui a pouco pra reta final de carreira, 32 anos, já tá na segunda metade da carreira, podemos dizer. Você enxerga no Tietê o quê, hein, Rodrigo Brandão? Uma oportunidade de ressurgir no futebol, né? Depois dessa temporada que não foi brilhante, dele no Botafogo, mas eu não diria nem que foi por causa dele, mas por causa das opções que o Botafogo tem no elenco, né, cara? O Botafogo clarificou muito o elenco do Botafogo, né? Muita coisa, pô. Só de jogadores de meio campo são 5, 6 ali com ele. Então, talvez por isso, né? Por ele ter apagado, né, essa possibilidade de ser titular. Essa possibilidade no Vasco, cara, pra mim é uma oportunidade de ouro pra ele, porque é um time ainda do Rio de Janeiro, né? Não vai precisar se mudar, né? Vai mudar só de clube.
permanece no seu estado, não precisa fazer mudança. O Vasco ganha um jogador de qualidade, experiente. Vocês estão dizendo aí, uma oportunidade de mercado. Vem de graça, né? O Vasco só vai bancar com salário. E eu acho que é bom para as duas partes, tanto para o Vasco quanto para o próprio Tietê. Para mim, ele chega para ser titular, cara. Para mim, o Tietê chega para ser titular nesse meio do campo do Vasco e tem bagagem para isso. Lembrando que pro ano que vem o Vasco vai ter o retorno do Paulinho, né? Que, como eu falei, Paulinho e Jair vão antecipar a pré-temporada, Felipe Coutinho também. Vão começar agora depois do Natal, na última semana do ano, né? Contando depois do Natal até o Ano Novo. E também tem o Adson pro ataque, já voltando, né? Então seriam reforços internos, o Tietê chegaria nesse bolo. Tá pouco ainda, mas o Vasco tá começando a se movimentar, ainda mais agora que definiu o Fábio Carille como técnico para a próxima temporada. O Cão permanece? Permanece. Tem contrato. Tem contrato. Mais um jogador de meio campo aí pra brigar com ele, né? Vamos acompanhar. Galera, Abraço, obrigado pela audiência. Ano que vem seja muito melhor pra gente. Dia 6, estamos de volta. Valeu! Feliz